E aí galera, de volta aqui, mais um vídeo para vocês da parte básica do CT Super Poker. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida dentre esses diversos vídeos, esses diversos tipos de conteúdo que a gente está fazendo, não deixa de mandar pergunta aqui no site pra gente não, manda pergunta, a gente está se esforçando ao máximo para responder as dúvidas de todo mundo e para solucionar aí as equações e os problemas, principalmente na parte intermediária, que é onde mais aparecem grandes dúvidas, mas as dúvidas do básico também são super respeitadas aqui pra gente. Então, se tiver alguma dúvida sobre a natureza do jogo, as regras, a importância da agressividade, os formatos de torneio, sit and go, cash game, todas essas coisas, mandem pra gente que a gente está tentando atender ao máximo aqui todas as expectativas. Fechado? Bom, no último vídeo da parte básica a gente falou para vocês da importância das posições, certo? Do quão é importante você falar depois do seu oponente, o quão é importante você ouvir antes de falar, você ouvir antes de agir. Deixa ele falar primeiro para você ver se ele acertou, para ver se ele não acertou, e aí daí para frente você consegue ter uma lucratividade muito maior jogando em posição, certo? Esse foi o conteúdo do nosso último vídeo. O que eu quero falar para vocês agora, mesmo eu defendendo que o poker não é um jogo de carta, que o poker é um jogo de pessoas, falando da importância da agressividade e tudo mais, eu quero dar um passo para trás e falar para vocês sobre a força de cada mão, a força de cada combinação de duas cartas, beleza? Matemáticos e estudiosos do jogo em geral, há muito tempo atrás, pegaram uma amostragem de mais de 1 milhão de mãos sendo jogadas tanto ao vivo quanto online, e chegaram à conclusão de criar uma tabela de EV, uma tabela de Expected Value, chama, ou seja, o valor esperado de cada uma das combinações de mão do Texas Hold'em. Então, quando o dealer começa a dar as cartas ali, você recebe as suas duas cartas, você olha e você vê par de as, as e rei, 7 e 3 de espada, 5 e 8 de copas, 9 e 4 off é naipes diferentes, né? Então toda vez que você vê um S, significa suited é mesmo naipe. E quando tem um Ozinho do lado da escrita da carta, isso vocês vão achar em vários momentos na internet. Aí você vê lá, 9 e 4 com O do lado, significa 9 e 4 off, que o 9 de um naipe e o 4 de outro naipe. Quando você vê o S do lado, significa que é As, Rei, S, significa que é As, Rei, suited, são os mesmos naipes. As e Rei de paus, As e Rei de copas e por aí vai. Beleza? Então, esses estudiosos do jogo, eles chegaram à conclusão que dava para eles montarem uma tabela de expected value para cada uma das combinações que o poker conhece, que o baralho pode dar matematicamente para um jogador. Então o que acontece? Eles olharam essas mãos sendo jogadas em todas essa amostragem de mais de 1 milhão de mãos e criaram um valor esperado de retorno para cada uma daquelas combinações. Então o que acontece? Você pega lá o par de as. Eles chegaram à conclusão que o par de as, a cada $1 que você investir nele, ele vai te retornar 2,63. Nem sei se é esse o valor exato, estou chutando, mas é um valor positivo. É o mais positivo dentre todas as mãos. Ou seja, ele tem um valor esperado maior. Você investe nele, ele te traz um retorno maior no médio e longo prazo. Não significa que no curto prazo ele vai te trazer o mesmo valor. Os mesmos 2,63, numa amostragem de 10 mãos, numa amostragem de 5 mãos, ou numa amostragem de 1 mão, você vai ganhar com ele. Mas significa que se você repetir aquele jogo com par de as, se você repetir a competição de par de as contra todas as outras combinações de mãos, ele vai te trazer um lucro no médio e longo prazo, um lucro maior do que qualquer outra mão. O 7-2 de naipe diferente, o 7-2 off, significa que a cada $1 que você investir nele, ele vai te tirar 0,30 centavos, 0,40 centavos, 0,50 centavos. Ou seja, ele é uma combinação de carta negativa, de valor esperado negativo. Você investe nele, ele te tira dinheiro. Ele não te retorna nem $1 que você investiu, ele te devolve só 50 centavos. Você perdeu os outros 50 centavos. Então eles chegaram à conclusão que quanto mais você jogar o 7-2, mais ficha você vai perder, mais deficitário você vai ser. Quanto mais você jogar o par de as, mais lucrativo você vai ser dentro desse processo de uma amostragem muito grande. Beleza? A partir daí eles conseguiram dividir as mãos que são jogáveis em grupos. Isso foi muito importante para a evolução do poker há 5, 6, 7 anos atrás. Eles conseguiram dividir todas as mãos que são jogáveis em 8 grupos de cartas, que é o que vocês estão vendo aí na tela. Esses 8 grupos de cartas significam que são cartas jogáveis. Um jogador profissional que quer ser lucrativo, ele tem que jogar essas cartas. Ele não tem que jogar em todas as posições, em todos os momentos, mas ele tem que jogar essas cartas. Se ele não jogar essas cartas, a tendência é que ele seja deficitário. A tendência é que a combinação das ações que ele vai fazer no jogo dele de médio e longo prazo
não consigam se tornar positivas pela influência das próprias cartas, pela influência do valor das próprias cartas. Beleza? Então eles dividiram esses 8 grupos, sendo que o grupo 1 é o par de as, o par de rei, o par de dama e por aí vai, que eu nem sei de cor todos os grupos, mas sei que são grupos positivos. E o grupo 8 é o 4 e 2 suited, é o 5 e 3 suited, que é o dama e 8 e por aí vai. O 7 e 2, que grupo que ele tá? Nenhum. Por que ele não tá em nenhum grupo? Porque jogar o 7 e 2 é deficitário em qualquer situação. Independente da posição, independente do cenário que você está se colocando na mesa, o 7 e 2 é uma carta deficitária, é uma combinação de cartas, é uma starting hand, que a gente fala, uma mão inicial, deficitária. Então você tem que evitar jogar o 7 e 2 a qualquer custo. Mas o 5 e 3 suited, ele é jogável e é lucrativo em alguma determinada situação, que é o que a gente vai conhecer lá no nível intermediário, beleza? Aqui dos vídeos do CT Super Poker. Mas saiba que todas essas combinações são jogáveis. Então vamos partir do seguinte princípio. Quando a gente falou para vocês sobre posição, sobre nomenclatura de posições, eu falei para vocês que existe o TG mais um, o MP1, o MP2, o MP3, o hijack, o cutoff e o dealer, certo? E eu falei que se você joga muitas cartas no TG, você não consegue saber o que os outros têm. Então a tendência é que você tenha que jogar, se você quiser ser lucrativo, a tendência é que você tenha que selecionar melhor as mãos que você joga no TG e não selecionar tão bem as mãos que você joga no dealer. No dealer você tem uma liberdade maior de jogar, no UTG você tem uma liberdade menor de jogar, certo? Então partimos desse princípio para a gente começar a fazer as combinações. Isso não interfere no conceito de que o poker é um jogo de pessoas e não de cartas. Quando você fala assim, mas cara, não tô entendendo, ele é o de pessoa e você tá falando que existe grupo 1, grupo 2, grupo 3, a parte mais importante do poker é o conhecimento que você tem das pessoas, a informação que você está recolhendo delas e como que você vai processar essa informação para jogar contra elas no futuro. Mas a gente sempre procura uma defesa matemática para o baralho. A gente sempre procura uma forma de o baralho também nos ajudar. Por quê? Porque são em grandes situações de valor, são em situações que a gente acerta mãos muito boas, situações que a gente tem carta muito boa, que a gente consegue potes grandes. Então quando a gente tem um par de asa, o cara tem um par de rei, dificilmente o cara escapa. E a gente escapa de perder muita ficha, a gente consegue acumular muita ficha. E quando a gente tem o par de rei contra o par de asa, a nossa habilidade tem que ser o suficiente para a gente perder o menor número de fichas possível, e não perder um grande número como vários amadores perdem. Então a gente procura uma proteção de cartas, a gente procura uma proteção matemática de cartas ali, que é derivada de um histórico, de uma ciência, de uma pesquisa. Mas o fator mais importante é que carta que aquele cara tem, como ele se relaciona com aquele flop, como ele se relaciona com aquele turn. Ele acertou, ele tá feliz, ele tá triste. Eu posso simular uma coisa para tentar ganhar o pote dele? Se eu simular agora, eu vou cair da cadeira, porque agora ele demonstrou que ele tá muito forte. Esses são os cenários que a gente ganha mais no médio e longo prazo, que a gente consegue acumular mais fichas. Os cenários em que a gente não precisa apresentar as nossas cartas para ver se as combinações são melhores que as dos nossos oponentes ou são piores que as dos nossos oponentes. A não ser que de fato a gente venha com o jogo. Mas o par de as, por exemplo, que é o top da categoria, é o rei das cartas, ele vem uma a cada 220 mãos. E a gente não pode, um torneio de pôquer, que é a minha especialidade pelo menos, um torneio de pôquer a gente não pode esperar 220 mãos para jogar. Se a gente esperar 220 mãos, ele tem um conceito de inflação, o torneio de pôquer, ou seja, os pingos eles vão subindo, e você continua com a mesma quantidade de ficha, e os pingos subindo, e eles vão te comendo as fichas sem você quase perceber. Quando você olha, você começou com 5 mil, você está com 3 mil, você está com 2.500 se você não jogar. Não dá para esperar vir o par de asa, eu tenho que criar algum cenário que eu consiga construir as minhas fichas, evoluir, e quando vier o par de asa, que eu ganhe uma quantidade enorme de fichas. Mas não dá para eu esperar e só jogar as cartas que são de expected value, de valor esperado, muito altas, beleza? Daqui para frente, da minha parte, vocês vão achar vários outros vídeos das partes iniciais, várias dicas de todos os outros instrutores, vídeos aqui no CT Super Poker sobre torneios, mãos jogadas mão a mão, dos torneios dos profissionais, dos torneios dos nossos assinantes, tem vários tipos de conteúdo, inclusive o mais legal que eu acho que são as aulas ao vivo, que é onde vai estar morando esses vídeos institucionais, esses vídeos temáticos na parte avançada. A parte avançada ela não vai ter muito vídeo aqui, como eu estou fazendo para vocês, a gente vai se resumir a vídeos básicos e intermediários, e os avançados vão ser as aulas ao vivo, então não perca as aulas ao vivo, se inscrevam nelas, que eu tenho certeza que elas vão ajudar vocês demais. Beleza? Então vamos embora, da minha parte aqui o básico finalizou, a gente vai entrar agora em níveis intermediários para que vocês consigam evoluir ainda mais
no poker profissional de vocês. Beleza? Valeu, galera. Abração.